aí de produto de limpeza que não entra, porque o recurso federal é para pedagógico. Então, a gente ficou sem condições de fechar e nem iniciar o ano. As mulheres do seu marido que trabalham nessa área, o pessoal que trabalha lá no Porto, sabe da dificuldade que foi organizar a escola para a gente poder começar as aulas. Então, já começamos com esse, finalizamos o ano com esse problema. Depois veio a redistribuição de aulas, que foi cancelada a distribuição de aulas de 2014, nós fizemos em dezembro, e para fazer tudo de novo agora nessa semana, prejudicando o andamento da semana de formação da escola. Vamos fazer a redistribuição de aula. Mas para essa redistribuição de aula, o governo fez um corte tremendo em todas as escolas, não foi só Lidianópolis, nas escolas do Paraná. Por exemplo, nós estamos com 4 professores padrões que não têm aula. Não tem aula porque foi cortado. Mais educação, tem que ser sincero dizer que nós pedimos o fechamento da nossa escola porque ele não teve um funcionamento adequado. Mas nas outras escolas foi fechado sem pedir mesmo. Se nós não tivéssemos pedido, tinha fechado. Então fechou mais educação, fechou sala de apoio, o Porto lá na Igreja de Sé, fechou todos os projetos de contraturno, hora treinamento, projetos de meio ambiente, um projeto que nós tínhamos de dança, salas da educação especial, nós estamos com 2 que ainda não tem demanda para professor. Está fechado o atendimento ao surdez e ao deficiente visual. Nós ficamos, o primeiro ano da Casa Familiar Rural foi fechado, com muito custo foi reaberto, não tem nem sala, primeiro ano funcionar lá na Casa Familiar Rural, está toda uma discussão em relação a essa parceria Casa Familiar Rural, essa Estado, né? E daí nós fomos distribuir as aulas em cima do que abriu, e a demanda reduziu praticamente 30% menos dentro da nossa escola. Fechou o primeiro ano do ensino médio da tarde, que já é uma discussão que o Magrela acompanhou com a gente, vocês também tomaram conhecimento. Fechou o espanhol, só vai abrir o espanhol se tiver professor concursado para isso. Os PSS não vão poder assumir, pelo menos até segunda ordem. E nós temos 3 turmas de espanhol na escola, 80 alunos matriculados, e não vai ter professor e não vai funcionar. Então, nós estamos assim, levamos esse choque. Existe, eu já fui alertada pelo NUF da possibilidade de junção das turmas da tarde com as turmas da manhã. E nós temos risco de 4 turmas da tarde ser juntadas com as turmas da manhã, que é a chamada otimização. Nós já, com esse fechamento do primeiro ano, para vocês terem uma ideia, o primeiro ano da manhã já está com 33 alunos. Imagina um professor trabalhando hoje, você sabe como são as crianças, como são os adolescentes, a atenção. Imagina o professor trabalhando numa sala com 36 alunos. Né? E os pais cobrando, ontem mesmo, uma mãe queria que arrumasse um jeitinho para matricular a filha dela à tarde, porque que ela queria estudar até tarde, mas não tem um jeitinho, não insistindo. E não tem, fechou, não tem. Então, nós já distribuímos aula em cima dessa tensão, desse nervo, professores desesperados, o professor Rosalina estava sem aula, o professor Valmir até agora à tarde estava sem aula, a professora Ilha, professora de inglês, não fechou o padrão dela ainda, falta 15 aulas para fechar o padrão dela, 15 não, 10 aulas para fechar o padrão dela. Então, nós temos situações assim que ainda está por resolver. Os nossos funcionários da secretaria, se ele for cumprir o que ele já colocou na demanda, eu tenho 40 horas de manhã, 20 à tarde, 20 à noite, e só tem a secretária. Mais nada. Então, no mínimo, 2 funcionários e meio da secretaria vão ter que ir para onde? Para Curitiba? Né? No nosso agente de apoio educacional nos serviços gerais, está faltando 40 horas para suprir os funcionários que estão lá, que já não são suficientes. Nós temos 2 funcionários por turno, para cuidar de toda a limpeza daquela escola, que é mais de 3.000 metros quadrados. Todo mundo hoje já estudou lá, conhece a escola, sabe do tamanho que é a nossa escola. Quando eu retrato a minha escola, a nossa escola, a escola do Palma, provavelmente estou falando das escolas do Paraná, a situação que estão. Aquela reforma de 150 mil até hoje não saiu, não foi paga. Nós fizemos promoções para pagar o engenheiro, né, R$1.000 de engenharia para fazer o projeto, foi aprovado, até hoje nós não recebemos, e a escola está lá sem manutenção. O seu Mário falou assim, eu vou colocar 2 lâmpadas funcionando numa sala e deixa 2 queimadas.
para poder ter espaço e atender todo mundo, né? Aí nós temos problemas de sucateamento dos computadores, não tem manutenção dentro da escola. Então, para vocês terem uma noção que, às vezes, quando aparece na mídia a informação 4,2 milhões para a educação, fica dividido no Paraná inteiro por todas as escolas. Não sei se o Paulo não sabe de cabeça quando você recebeu R$400 para manter a escola Benedito Serra. Né? Você faz presente falar que você perdeu a direção auxiliar. Sim, eu perdi a direção auxiliar e perdi 20 horas de pedagoga. O Cido voltou para a sala de aula. Não temos mais a direção auxiliar e à tarde nós tínhamos 2 pedagogos, agora só tem 1. Então, assim, essa é a situação que a gente começou o ano letivo. Aí, por conta disso, ele já cancelou a semana pedagógica, que teria os 3 primeiros dias, foi empurrando e a coisa foi se agravando. E aí, por fim, ontem à noite, a gente se deparou nos meios de comunicação com esse projeto de lei número 1, que ele encaminhou em regime de urgência, e a gente, vocês são vereadores, sabem como é que tramita um projeto em regime de urgência. Há uma informação que ele quer que em 72 horas a Assembleia dê conta disso, e esse projeto aí foi a bomba d'água mesmo. Aí nós chegamos, ainda não foi domingo ali, né? Mas a impressão que dá é que nós chegamos no fim do curso. Porque daí aqui com esse projeto, ele não só está ferindo os direitos dos funcionários e professores da educação, mas também do servidor público do Estado. Vou dar um exemplo, e daí os colegas podem me ajudando a exemplificar para que vocês possam entender o que está acontecendo. Eu trouxe 2 cópias do projeto de lei, posso deixar aqui com vocês, para que vocês possam estar olhando, analisando. Tem uma cópia que está com a Vânia, que eu trouxe também, que é um estudo que a PP fez, em que nós tínhamos, então aparece assim, o assunto, por exemplo, o PDE, quem conhece, que é aquele afastamento dos professores que tem, que é o primeiro que analisa, que eu li, havia uma lei complementar de 105 que garantia. Como vai ficar? Revogada integralmente, não existe mais, se for aprovada a lei. E assim vai, para cada item tem o que é lei, o que nós temos já garantido quanto lei, e como vai ficar. E daí aqui vai ferindo o professor que tem 30 anos de serviço, o professor que tem 20, o funcionário que tem carreira, vai ferindo tudo. PSS, vai acabando com tudo, vai acabando. Aí, para dar um exemplo, é como se o Magrelo, prefeito da cidade, montasse um projeto a toque de caixa, sem conversar com ninguém na cidade, extinguindo os direitos do professor de magistério aqui do município, do professor, dos funcionários públicos, acabando com o quinquênio dos funcionários públicos, acabando com o direito de progressão dos funcionários municipais que têm a cada 2 anos, 3 anos, acabando com tudo isso. É a mesma coisa, entregar para vocês e dissesse, olha, eu quero que vocês aprovem isso aqui, porque eu preciso de caixa. Ou eu preciso disso daqui, não sei. E vocês votassem isso sem discutir com os funcionários, com os professores, sem votar com ninguém. É o que está acontecendo com a gente no Estado. Então, se concretizar isso, tem outras pautas aqui do projeto que diz respeito ao comércio. E que eu acho que o comércio precisa se mobilizar em relação a isso também. Que vai ferir o comércio e automaticamente vai devolver para a gente. Porque o comércio, quando ele for penalizado com algum imposto, com algumas situações, ele vai jogar isso para os seus clientes. Né? Mas falando da educação, o que nós viemos aqui conversar com vocês? Nós tomamos pé dessa situação, a nossa semana pedagógica foi destruída, porque ninguém tem cabeça para pensar, para ler, para estudar, para planejar o ano letivo. Existe o sindicato que está preparando uma assembleia para sábado, em Guarapuava. Provavelmente essa assembleia é a reunião dos sindicatos dos professores e funcionários. Lá vai ser decidido os encaminhamentos. Existe já um indicativo de greve, de não voltarmos para as salas de aula, dia 9, em virtude de tudo isso. Até porque, se isso vai voltar em regime de urgência, nós não podemos mesmo voltar para a sala de aula. Nós temos que acompanhar. Então, qual é o nosso pedido, né, na nossa vinda aqui? Pode ver que nós estamos com aproximadamente 90%, 95%, ou se não contar 100%, dos funcionários que sobraram, né? Porque antes da nossa semana pedagógica começava com 75%. Hoje, se tiver 50%, é muito. Porque já foi extinto esse pessoal que em PSS mesmo já não participa.
porque não tem, não vai ter aula. Hoje eu distribuí as últimas aulas que tem. Sobraram apenas as aulas, 12 aulas de filosofia. Não tem mais nada na nossa escola de VSS. A VSS não abre contrato na nossa escola, que não tem. Não tem nem um padrão conversar. Então, o que nós viemos aqui conversar com vocês? Nós entendemos assim, que cada um de vocês, e nós, professores, votamos, trabalhamos com um deputado estadual, que nos representa lá na Assembleia, seja de qual partido for, seja de qual posição ideológica for. Nesse momento, nós estamos pedindo que vocês se unam a gente e nos ajude a entrar em contato com esses deputados para que eles não façam isso, não aprovem essa lei da forma como o governador enviou, porque se isso acontecer, nós teremos direitos de professores e funcionários e de outros funcionários que não são da educação, que são de outras áreas, que serão perdidos, lutas de 30 anos, 20 anos, que serão jogadas por ralo com a assinatura dos deputados aprovando esse projeto. Então, outra situação bastante preocupante, todo mundo aqui, eu trabalhava na Câmara nessa época, é com relação ao Fundo de Previdência. O nosso Fundo de Previdência está sendo extinto, está sendo criado um fundo financeiro, e na mesma lei que cria esse fundo financeiro, que limita a aposentadoria a um teto de 4.000 e alguma coisa, R$4.600, se quiser, o novo concursado quiser se aposentar com mais, ele vai ter que contribuir de forma complementar. Nessa mesma lei, o governador vai ter a autorização para utilizar o dinheiro do nosso fundo. E isso é um risco bastante grande, porque ele pode utilizar isso em forma de empréstimo para fazer a devolução depois. Mas qual é a garantia? Nós sabemos como funciona esse tipo de coisa. Nós também temos experiências em relação a isso. Então, isso é muito preocupante. Depois chega no momento em que nós temos professores aqui, a Idalina já está se aposentar, a Isaura já está aposentar, o Cido, não sei mais quem, o pessoal aí já está, a Cleodete, já tem uma Sônia, já tem um pessoal aí que já está para se aposentar. E chegar lá no seu fim da vida não ter dinheiro para pagar, não ter fundo para pagar a aposentadoria. E assim vai. Eu gostaria de abrir que alguns dos nossos colegas quiserem complementar, mas no geral é isso, é esse tipo de socorro que nós viemos fazer. Da mesma forma que nós, de Lidianópolis, estamos fazendo isso, os demais professores dos outros municípios também estão encaminhando esse trabalho junto às suas câmaras de vereadores, aos prefeitos, vice-prefeitos, à comunidade que tem acesso aos deputados, para que a gente possa estar solicitando e indicando que isso não aconteça. Colocando que além desse da autoridade